Na busca de fortalecer políticas públicas de enfrentamento da obesidade no Brasil, a Câmara dos Deputados realizou debate para apresentar e discutir os projetos de lei com potencial de impacto positivo na vida das pessoas obesas. Eu sou William França e é sobre esse encontro que reuniu as comissões de saúde e de esportes que eu converso agora com um dos autores do requerimento da audiência, o deputado Dr. Luiz Ovando, que representa o Mato Grosso do Sul pelo PP. Deputado, seja muito bem-vindo ao Palavra Aberta. Muito obrigado, é sempre uma grande satisfação estar aqui nesse programa com você, William. Muito obrigado. Deputado, essa audiência tratou de um problema que atinge uma quantidade bastante significativa de brasileiros, não é isso? Sem dúvida. Infelizmente, a gente tem assistido a um aumento progressivo da obesidade. Campo Grande, a minha cidade, capital de Mato Grosso do Sul, a questão dos 7, 8 anos, já foi considerada a cidade mais gorda do Brasil. Hoje já perdeu o lugar, se não me engano, para Florianópolis. Mas, infelizmente, isso tem sido crescente. É um ranking não positivo esse, né? Não é positivo. Você aumenta, por exemplo, hoje, a prevalência de obesidade em Campo Grande chega em torno de 27%. Tem alguns estados um pouquinho mais, 28%, felizmente. Então nós não estamos na vanguarda, mas isso não é bom. Porque de uma maneira geral, por um lado mostra que há facilidade de aquisição de alimentos, por outro compromete a funcionalidade orgânica. Então nós precisamos achar saídas para isso. E é dentro desse espírito de tentar encontrar o que caberia à Câmara dos Deputados ou ao Poder Legislativo que o senhor propôs esse debate para achar os projetos de lei que podem incentivar ou melhorar ou corrigir esse problema no país? Sem dúvida. O que acontece é que existem muitos projetos, né, tratando da questão obesidade. E foi, recentemente, levantado os 10 últimos mais, vamos dizer assim, esclarecedores, que solucionam e que propõem determinadas políticas para que fosse apresentado em termos de agenda, para se debater e se buscar políticas públicas e facilitação, colocar à disposição da população. Porque você lidar com obesidade em si não é uma coisa fácil, porque ela é multifatorial, tem uma abrangência significativa. Então, na verdade, é necessário que se trabalhe tanto circunstâncias, políticas, o indivíduo em si, porque não adianta o Estado tentar estabelecer o controle estatal em cima da obesidade. É preciso o autocontrole, é preciso você estar dentro do processo. Depende da pessoa, né? Não há ação de Estado, né? Não tem jeito de ser só o Estado. O Estado mostra, facilita e está aqui. É igual a educação. Quer dizer, está aqui o processo, o programa de educação. Se você não estudar, você não vai para lugar nenhum. A mesma coisa em relação à saúde. Você precisa prover recursos para que você verdadeiramente tenha saúde. E assim também é em relação à obesidade. E a gente tem aquela questão que existem, eu estava vendo aqui os números agora, 68% dos brasileiros adultos estão no sobrepeso. Eles não estão na obesidade, mas já estão acima do que deveriam, não é isso? É verdade. Que já é um passo, tem que ter um certo controle neste estágio para evitar a obesidade, não é isso? Sem dúvida. Se você pegar a média nacional, que está em torno aí de 26 ponto alguma coisa, de obesidade, e 66, que você falou? Sim, né? Sobrepeso. Sobrepeso significa que praticamente 40% das pessoas estão em termos de obesidade e sobrepeso. Então, é realmente muito complicado, porque isso gera muitas doenças. Do ponto de vista médico, o que o não cuidar da obesidade pode levar? William, a grande questão da obesidade é que ela começa a comprometer, basicamente, a função ventilatória. Vamos ser mais explícito para que a população entenda. A função respiratória. Quando a gente fala em ventilação, o diafragma, aquele músculo que separa o tórax do abdômen, é um músculo que é responsável por 75% da capacidade expansiva pulmonar, da ventilação pulmonar.
Então, quando você começa a aumentar o peso, a primeira coisa que aumenta é o abdômen. E não é só o que aparece, o tecido celular subcutâneo, aquilo que você vê que dobra, que aperta o cinto, é que as vísceras estão também comprometidas. E isso aí vai limitando a mobilidade do diafragma. O que acontece? Quando você dorme, o centro respiratório, ele precisa ter uma sensibilidade ao CO2, que é o gás carbônico. Então, quando você começa a ventilar pouco, a sensibilidade começa a reduzir. Então, você começa a parar de respirar, acumula CO2 e, consequentemente, o pico de CO2 faz aquele movimento brusco que faz as pessoas roncarem, a ressonância, né? O ressonar, que é o ronco, mostrando que tem processo obstrutivo. Então, nesse período que você começa a ventilar mais rápido, por isso você aspira os órgãos, os músculos em volta da traqueia, dão um som que dá o ronco, que normalmente acontece. E isso significa que houve hipóxia, falta de oxigênio. Entende? E isso é ruim para o cérebro. Ao mesmo tempo, vem uma situação de estresse. A situação de estresse libera adrenalina. A adrenalina aumenta a glicose. A adrenalina sobe pressão. A adrenalina leva à arritmia. Não raro as pessoas podem ter problemas dormindo. Não raro alguém acontece, às vezes, quando já tem um comprometimento cardiovascular, principalmente coronariano, pode ter uma arritmia, uma parada cardíaca e morte súbita. Enfim, são situações assim que, no geral, né, nós temos que tomar cuidado. Tem que se evitar realmente a obesidade. Dentro dessa agenda que o senhor está construindo, ou o senhor pretende construir aqui no Parlamento, o senhor podia elencar algum projeto que chame a atenção, ou alguns deles, por favor? A orientação dietética. A obesidade, ela é tida pela Organização Mundial de Saúde, e eu questiono isso aqui, tá? Como cidadão, como deputado, como um médico, porque o pessoal diz assim, obesidade é doença. Se a gente for a conceituação de doença, o que é doença? São manifestações de disfunção orgânica expressas por sintomas e sinais. Você não tem um sintoma da obesidade. Alguns querem dizer assim, não, mas tem o acúmulo de gordura, mas isso aí seria um sinal, mas que é em decorrência do acúmulo de energia por excesso de ingesta. Aí a pergunta é, mas por que o indivíduo come muito? Porque está ansioso. Porque o ambiente onde ele está inserido não está tranquilo. Então, ele provê, de alguma forma, a ingesta de alimento para se proteger. Ou ele se alimenta mal também, né? Então, aí, um dos programas é exatamente a instrução do ponto de vista dietético. Quer dizer, você já imaginou você segurar alguém com fome? Não, você tem que comer só isso aqui. É um sofrimento tremendo, não deixa de ser um estresse também. Então você transfere de um estresse para outro. Enfim, há muitas coisas. Então você tem que ter uma assistência do ponto de vista social, uma assistência psíquica, uma assistência nutricional, uma assistência de atividade física para ver até onde o indivíduo pode vir. Porque no frigir dos ovos, a obesidade, ela é decorrência de um desequilíbrio de oferta e gasto. Massa e energia. É física. Se você enfrenta, se você oferece muita massa, você tem que acumular essa energia de alguma forma, porque o organismo não joga fora. Isso aí, do ponto de vista antropológico, é milhões de anos atrás, quando ele tinha escassez de alimentos. Então, quando você senta em frente a uma mesa, caem sobre seus ombros milhões de anos de história de escassez. Então, o indivíduo tem que se dominar. Por isso a importância da instrução. É fundamental isso, sabe? Tá certo. Deputado, então eu desejo sucesso nessa empreitada a partir dessa discussão que foi encaminhada aqui na Câmara e que o senhor consiga, ainda nesse resto de mandato, que temos um ano de trabalho, promover algumas votações importantes, não é isso? Sem dúvida, William, porque controlando a obesidade, ou pelo menos reduzindo essa tendência crescente que tem aí, nós vamos ter uma redução significativa de hipertensão, de diabetes, doenças cardiovasculares, insuficiência vascular periférica, insuficiência renal, enfim, o que você imaginar, até o sono melhora bastante. É importante isso, sabe? E a gente vai trabalhar por isso. Tá certo. Muitíssimo obrigado, deputado. Eu conversei aqui com o deputado Dr. Luiz Ovando, do PP do Mato Grosso do Sul, sobre a agenda legislativa sobre obesidade. Quer saber mais detalhes sobre essa proposta que tratamos aqui? Acesse o nosso portal na Câmara, câmara.leg.br,
e as nossas redes sociais. Para rever e compartilhar esse programa, busque o canal da Câmara no YouTube. Muito obrigado por sua atenção.